Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais essa meditação do Senhor. E hoje a igreja celebra o terceiro domingo da Quaresma. Então, abra o seu coração, permita que essa palavra de Deus entre na sua vida, na sua alma, nesse tempo quaresmal, que possamos ouvir e meditar ainda mais a palavra de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se ao poço. Era por volta da meio-dia, chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dai-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que deu dele bebeu, como também seus filhos e os seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volte aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tem marido, pois tivesse 5 maridos, e os que tem agora não é teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas? Ou por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhe Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei vós: ainda 4 meses, e aí vem a colheita. Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos. Eles estão dourados para a colheita. O cefeiro já está recebendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e o outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não
que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que evangelho, né? Um evangelho extenso, grande, né? Uma riqueza profunda. Então eu vou ficar com um trechinho hoje, porque aqui tem tantas coisas, né? Importantíssimas, que nós poderíamos ficar meditando aqui muitos e muitos dias, né? Mas antes eu gostaria de lembrar, então, que nós já estamos no 3º domingo. Vivenciamos o 1º domingo, as tentações de Jesus no deserto. Vivenciamos o 2º domingo, que Jesus sobe a montanha e é transfigurado. E hoje esse evangelho magnífico, né? Onde Jesus tem esse encontro com a samaritana. A samaritana que foi buscar água no poço. E Jesus tem esse encontro. Jesus sabendo que teria esse encontro, porque na verdade ele não precisava passar naquele caminho do poço. Mas Jesus quis passar por ali, porque ele sabia que teria um encontro. Agora, por que essa mulher vai buscar água a meio-dia, naquele sol quente, né? E diz que ela estava com a cântara, né? Então imagine carregar, né, essa cântara, esse balde, enfim, cheio de água, no sol de meio-dia. É coisa de Deus, né? Quantas vezes nós desanimamos, deixamos de lado. Quantas vezes nós não vamos à igreja, à casa de Deus, agradecer, enfim, estar junto de Deus por conta do cansaço, da preguiça, por conta de coisas que nos atrapalham, né? E aí acaba nos desviando o caminho. Essa mulher vai ao poço buscar água ao meio-dia. Por que será? Penso eu que diz a passagem que ela já teve 5 maridos e nós já sabemos, né, que as pessoas, mulheres, não eram valorizadas. Então eu acredito que ela vai ao meio-dia porque de manhã, que tinha aquela movimentação grande de buscar água, ninguém queria falar com ela, ninguém queria ficar com ela, talvez desprezava ela de uma forma ignorante. Então ela falou: eu vou sozinha. E ao ir nesse poço, ela tem esse encontro maravilhoso com Jesus. E Jesus, estando sentado no poço pelo cansaço, né? Pela caminhada, pede água porque ele tinha sede. Dá-me água que eu estou com sede, né? Imagina um calor daquele. E aí essa mulher, sem saber quem é Jesus, como é que um judeu, né, está pedindo água para uma samaritana? Que água é essa que Jesus queria dessa mulher? Se nós lembrarmos quando Jesus estava na cruz, as últimas palavras que Jesus disse, né? Tenho sede. Então, que sede é essa que Jesus queria? Ou aliás, né? Que Jesus quer de nós? Que sede é essa que Jesus nos pede? Essa água. Tenho sede. Dai-me de beber. O salmista já dizia, né? E eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre isso, né? A minha alma tem sede de Deus. Se nós, seres humanos, né, a nossa alma tem sede de Deus, então Deus, por ser Deus, tem sede de quem? Da alma, da nossa alma. Nesse tempo da Quaresma, Deus tem sede da nossa alma, tem sede da nossa conversão.
Deus espera cada um de nós nessa conversão. Que possamos ser batizados nessa água, né? Nos converter a Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando esse tempo da Quaresma. É o tempo de penitência, é um tempo de jejum, de oração, um tempo de caridade. Nós temos esse período exatamente por conta disso, né? Jesus que tem sede de nós. Se nós somos seres humanos, temos sede de Deus, Deus tem sede de cada um de nós, para a nossa conversão, para a nossa glória eterna, né? Para estarmos no reinado. Jesus espera isso de nós. Esse evangelho é tão rico, tão bonito, né? Que possamos aproveitar esse momento, esse encontro, porque esse encontro é tão especial, porque na Bíblia, né, o poço também é símbolo de amor, porque as pessoas, por ir ao poço todos os dias, virou um ponto de encontro, e as pessoas se encontravam, se relacionavam, né, se conheciam. É um ponto de encontro, que seria hoje numa praça, em algum lugar onde nós conversamos. E Jesus aí ao encontro, porque Ele vai ao nosso encontro. Nós temos que abrir o nosso coração. Por mais que muitas vezes nós estejamos tristes, chateados ou magoados, mas nós temos que abrir o seu coração. Porque muitas vezes nós não reconhecemos, assim como a samaritana, que hoje representa cada um de nós, né? Não reconheceu Jesus. E ele mesmo fala, se soubesse, né, quem está te pedindo essa água, olha que coisa maravilhosa, né? Então que possamos, meus queridos irmãos e irmãs, pedir a graça de Deus nesse terceiro domingo da Quaresma, abrir o coração, que possamos meditar essa caminhada, né, rumo a esse tempo maravilhoso de 40 dias, né, onde nós estamos numa jornada tão bonita. A exemplo dessa mulher que sai naquele sol ao meio-dia em busca de Deus, porque ela sabia que teria algo maravilhoso na vida dela. Então não tenha medo de sair, não tenha medo de ir em busca de Deus, porque Deus nos espera. Deus quer ter esse encontro comigo, com você. Então abra seu coração, permita que Jesus entre na sua vida. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, não tenham dúvida, assim Jesus nos dará esta água viva, que viverá e nós nunca mais teremos sede, porque Jesus estará na nossa vida eternamente. Essa água viva, essa água cristalina, né? Que é o próprio Jesus, a fonte da vida eterna em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe muito a cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.